Fala, galera! Na aula de hoje, conheceremos mais uma forma de arte que desenvolveu-se durante o período da Idade Antiga. Hoje, conheceremos uma forma de arte que surgiu em Roma entre os séculos 8 a.C. e o século 4 d.C. Falaremos sobre a arte na Roma Antiga. Para a compreensão dessa forma de arte, dois aspectos são extremamente relevantes: a cidade de Roma em si e o desenvolvimento do Império Romano. A civilização romana é um povo conhecido pela sua habilidade em conquistar. Dessa maneira, conseguiram dominar muitos povos e expandir o seu território por muitos locais. E falando em Roma, vamos conhecer a história mitológica de fundação desta cidade? Este mito fala sobre Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, Rômulo e Remo são dois irmãos gêmeos. Conta a lenda que Rômulo e Remo eram filhos do deus grego Ares, também conhecido pelos romanos como Marte, e da mortal Rheia Sílvia, que era filha de Numitor, o rei da cidade de Alba Longa. O rei Numitor tinha um irmão chamado Amulho, que por sinal invejava os seus poderes e desejava roubar o seu trono. E assim o fez. Deu um golpe em seu irmão, tornando-o prisioneiro e aprisionando também a sua filha Rheia Sílvia, confinando-a à castidade, para que assim não pudesse ter filhos e com isso não gerasse netos descendentes do seu irmão. Entretanto, conta a história que Marte desposou Rheia, que deu à luz aos gêmeos Rômulo e Remo. Amulho, ao saber do nascimento das crianças, as jogou no rio Tibre. A correnteza os arremessou à margem do rio e foram encontrados por uma loba, que teria os amamentado e cuidado deles até que estes foram achados pelo pastor Faustulo, que junto com a sua esposa os criou como filhos. Depois de adulto, Remo desentende-se com pastores vizinhos e é levado ao castelo para prestar contas ao rei Amulho, que o aprisiona devido ao fato, sem saber que ele é na verdade seu sobrinho. Faustulo conta a Rômulo as circunstâncias de seu nascimento. Ele decide então ir até o palácio, libertar seu irmão, matar Amulho e libertar o seu avô Numitor. Feito isso, Numitor recompensou os netos, dando-lhes direito de fundar uma cidade junto ao rio Tibre. Naquele período, era comum eles consultarem aos deuses e presságios para tomarem decisões importantes. E assim o fizeram. Dirigiram-se ao local onde as cidades deveriam ser construídas. Remo dirigiu-se ao Monte Aventino, e de lá avistou 6 abutres sobrevoando o monte. Rômulo, indo ao Monte Palatino, avistou 12 aves. E assim, cada qual interpretou a mensagem a seu modo. Remo pensava ser o rei da cidade, por ter recebido primeiro a mensagem dos deuses. Já Rômulo via-se no direito, pois havia visto, em sua visão, o dobro de aves que o irmão. Essa disputa não teve um fim muito agradável. Acaba com o irmão Rômulo matando o irmão Remo e finalmente fundando a cidade de Roma, nomeada assim em sua própria homenagem. E assim, conforme a mitologia, é fundada a cidade de Roma. Tendo este aspecto em mente, vamos conhecer um pouco sobre o povo que se desenvolveu nesse local e a forma de arte que ali surgiu? É muito comum, quando fala-se da arte do período da Antiguidade Clássica, também conhecida como greco-romana, colocá-las em um mesmo patamar, pois, em muitos aspectos, apresentam similaridades. Porém, a coisa não é bem assim. Os gregos e os romanos tinham muitas diferenças. Claramente, o povo grego buscava a essência das coisas, preocupando-se em conhecer, de modo que criaram a filosofia. Os gregos buscavam retratar em suas obras um ideal de beleza. Criaram as Olimpíadas e o teatro. Já os romanos buscavam o poder. Preocupavam-se com a proteção dos seus bens, criando inclusive o direito. E ao invés de Olimpíadas, teatro, atores e atletas, criaram os circos e a luta dos gladiadores. Apesar de serem povos muito diferentes, ao analisarmos as suas manifestações artísticas, notamos uma grande similaridade. Inclusive, algumas pessoas afirmam que a arte romana é apenas uma cópia da arte grega. Mas não é nada disso. Os romanos foram apenas muito inteligentes. Ao observarem e constatarem todas as conquistas que os gregos tiveram dentro da sua arte, eles apenas a mantiveram, acrescentando o realismo e a utilidade. E essa é, sem dúvida, a marca da arte romana, a palavra utilidade.
A arte precisava ser bela, mas também útil, e isso aplicou-se à arquitetura. O maior legado da civilização romana para a humanidade foi a descoberta do arco romano, que possibilitou uma melhor distribuição do peso, e com isso conseguiram realizar construções mais altas e com espaços internos maiores, sem a necessidade de tantos pilares no meio. Outro elemento arquitetônico que possibilitou isso foram as abóbadas, que eram semicírculos colocados no teto das construções. O uso das abóbadas também tornava desnecessário a utilização de pilares como forma de sustentação. Muitos foram os exemplos de construções arquitetônicas deixadas pelos romanos, como templos, basílicas, aquedutos, arcos e colunas. Os aquedutos eram superfícies expostas ou subterrâneas, construídas com o intuito de conduzir as águas até as cidades, abastecendo casas, termas e fontes públicas. Geralmente, esses aquedutos eram construídos em declive, o que permitia a circulação da água. O primeiro aqueduto a ser construído foi o de Aqua Appia, feito no ano de 312 a.C. por Appius Claudius Caecus. Já o maior de todos foi o aqueduto de Aqua Márcia, que possuía 91 quilômetros de extensão. Os templos romanos eram muito parecidos com os templos gregos, falando em termos de estética, mas também de funcionalidade. A fachada, os pilares e o entablamento permanecem exatamente iguais. A construção de templo grego, provavelmente mais conhecida, é o Panteão Romano, dedicada aos 7 deuses da mitologia, foi construído entre 118 e 125 d.C. Tem uma fachada tipicamente grega, com o acréscimo do tambor cilíndrico e da cúpula, que são elementos romanos. Os romanos construíram também os famosos circos, que seriam os equivalentes aos anfiteatros gregos. Era um grande espaço de evento a céu aberto, destinado a diversos fins na Roma antiga. O mais conhecido circo romano é definitivamente o Coliseu, também chamado de Anfiteatro Flaviano. Uma construção em forma de elipse, de 3 andares, que só foram possíveis atingir esta altura devido à descoberta do arco como forma de sustentação. A construção começou sob o governo do imperador Vespasiano, em 72 d.C., e foi concluída em 80, sob o regime do seu sucessor e herdeiro, Tito. Estima-se que tinha a capacidade de abrigar de 50 a 80 mil pessoas. Outros exemplos de construções arquitetônicas romanas são os arcos e colunas, que eram passagens triunfantes dedicadas aos imperadores que venciam as batalhas. Eram decorados com relevos e esculturas que relatavam cenas de batalhas. E, curiosamente, haviam esculturas das quais as cabeças eram removíveis. Assim, conforme modificava-se o imperador, a cabeça era retirada e trocada pela do imperador novo. O Arco de Constantino é uma passagem triunfal de Roma construída por ordem do Senado romano para comemorar a vitória do imperador Constantino. A coluna de Trajano é outro exemplo de passagem triunfal, construída entre 106 e 113 d.C., ordenada pelo imperador Trajano em comemorações às vitórias das batalhas contra os dácios. Na escultura, percebe-se que os romanos mantiveram as conquistas dos escultores gregos, que eram a conquista da beleza, da proporção e do movimento, acrescentando então a ideia de maior realismo às obras. Essas esculturas muitas vezes confundiam-se com a arquitetura, por serem alto-relevos. Na maior parte do tempo, contavam as façanhas do Império Romano e dos imperadores. Esculpiram estátuas de corpo inteiro, bustos e estátuas equestres, que era a figura do imperador representada sobre o seu cavalo. Essas estátuas eram repletas de significado. O busto, por exemplo, quando dedicado ao imperador, era a reprodução perfeita dos seus traços físicos. A pater familias, que significava pai de família, era uma estátua dedicada ao pai de família quando ele havia morrido. Já as estátuas equestres relatavam situações de guerra, de acordo com a posição do cavalo. Quando o cavalo estava com as 4 patas no chão, significava que o homenageado havia morrido naturalmente. Quando uma pata erguida, representava que havia sofrido um ferimento de guerra e morrido posteriormente. E as 2 patas erguidas relatavam a morte em combate. Hábito que continuou sendo utilizado por muitos escultores no decorrer da história da humanidade. Quanto à pintura romana,
A maior parte do seu acervo encontrava-se nas cidades de Pompeia e Herculano, por serem cidades de veraneio e abrigarem a maior parte da população rica. Porém, em 79 d.C., essas cidades foram soterradas pelas cinzas do vulcão Vesúvio. Durante muito tempo, a humanidade desconheceu o acervo de arte que ali estava. Porém, em 1738, o rei Carlos III ordenou a escavação daqueles locais, e aí encontraram então as ruínas das cidades e o acervo de arte. Sendo assim, foi possível conhecer um pouco mais da pintura romana e constatar que ela passou por estágios e estilos. O primeiro estilo é denominado de incrustação e é caracterizado por paredes cobertas com placas de gesso, que tinham a ideia de criar a ilusão de que ali havia mármore. O segundo estilo é classificado como estilo arquitetônico e tenta enganar a visão e dá a impressão ao observador de estar olhando através de uma janela onde há pinturas ilusionistas. Também chamado de estilo enfeitado, o terceiro estilo incorpora colunas e frontões. No centro das paredes, os pintores exibiam cenas da zona rural, com gado, pastores, santuários e colinas. No quarto e último estilo, chamado intrincado, é considerado uma união dos três estilos. São usados blocos de mármore, cenas arquitetônicas naturalistas, grandes superfícies planas com detalhes arquitetônicos e imagens em painéis centrais incorporando a mitologia, cenas de batalha, paisagens, natureza morta e outros temas. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Atentem-se para as atividades, compartilhem esse vídeo com o seu colega de classe e até a próxima semana para mais uma aula com ProGabs.